Beleza? No último vídeo eu falei que só ia fazer vídeo às terças-feiras, mas como o vídeo da sessão 45 era pra ter saído ano passado e deu uns problemas no arquivo, aí eu precisei editar de novo, descorromper o arquivo. Eu tô jogando 2 vídeos essa semana, então vai ser... Teve a sessão 45 na terça, o vídeo da sessão 46 agora na sexta. Amanhã, sábado, tem sessão. Na terça-feira, sessão 47. Então, 3 vídeos seguidos aí de diário de sessão. No final da sessão 45, o grupo se juntou com o Elmin e o Phil de novo. O Elmin e o Phil tinham ido até a floresta procurar algumas ervas para o Gar conseguir fazer poção. Afinal, poção nunca é demais. No início da sessão 46, o Elmin rolou o D20 junto com a sobrevivência dele para ver quanto ele tinha conseguido de ervas em PO. Então ele tirou um 20 natural, ele tinha mais 8. Ele conseguiu 280 PO em ervas. Eu sei que não é assim exatamente que se calcula o quanto a pessoa achou de determinado produto que ela está procurando. Mas como eles estão numa tartaruga gigante mágica dentro da Feywild, eu calculei assim que é mais fácil e menos dor de cabeça. Depois disso, o Uriel passou pro Elmin o que tinha acontecido na sessão anterior, né? Basicamente, ele passou pro Elmin quais foram as estratégias, desde ir até a Ilha Pandaren, tentar falar com o gigante, até o veneno que o Osman tinha achado. Se eu não me engano, ele deixou de fora só a parte dos aliados, né, para combater os Wyverns, que o Iliu tinha falado na sessão anterior. Nessa sessão a gente teve um pequeno problema, né, já que o Gar estava no meio da viagem, então ele ouviu uma parte da sessão e a outra parte ele realmente ficou no escuro. Como eu falei no último vídeo, o Elmin é o segundo em comando do grupo. Qualquer uma das estratégias, o Elmin teria algo para falar sobre ela. Depois de conversar um pouco sobre cada uma das estratégias, né, sobre o gigante, sobre a calamidade que tinha na cidade dos humanos, sobre a guilda dos ladrões, se ela ia ou não dar facada nas costas deles, né, se ela estava ou não melhor com o dragão do que sem, sobre esse possível veneno que o Osman tinha achado, que era um risco grande, mas podia também ser uma grande ajuda. No meio da conversa, alguém virou pro Gar e falou que a divindade dele antes estava melhor, já que tinha vários Pandarens na ilha adorando aquela divindade, e que agora, como os Pandaren daquela ilha tinham sumido, a divindade dele devia estar com menos adoradores do que antes. Sendo assim, o Gar ele fez uma prece para sua divindade, perguntando como é que estava agora com menos adoradores. E ela falou que ela tinha mais adoradores agora do que no passado. Então, alguma coisa tinha acontecido que ela ganhou adoradores ao invés de perder. Sendo assim, o grupo decidiu ir até a ilha para ver o porquê que a divindade tinha mais adoradores agora do que antes. E também para aproveitar que eles já iam para lá e tentar falar com o gigante de pedra e tentar achar a cerveja que o Osman tinha deixado lá antes da luta contra o Avatar de Ordos. O grupo se reuniu, todo mundo ali em volta do Gar, e ele usou a magia de viagem planar. O dado foi rolado, a porcentagem foi próxima da adequada, eles caíram próximos ao objetivo deles, né? Eles queriam cair no meio do campo de treinamento, eles acabaram caindo 1 quilômetro a leste, mas mesmo assim, para surpresa deles, eles caíram dentro de uma cidade. Quando eles olharam em volta, tinha várias construções que não estavam lá da última vez, eles caíram próximos ao lago que tem na ilha, e eles decidiram ali ir até o campo de treinamento, né, para ver como estavam as coisas, ver se tinha mudado muita coisa. Conforme eles foram andando, eles foram percebendo que estava se juntando uma multidão em volta deles, várias pessoas surpresas com a presença deles ali, várias pessoas pintando retratos deles.
Quando eles chegaram no campo de treinamento, eles viram a mesma coisa de antes, uma descida e o campo à frente deles, as 4 estátuas, óbvio que elas estavam à distância, então não dava para ver muitos detalhes, só que em volta de todo aquele campo de treinamento, eles viram que tinha aparecido um comércio inteiro. Conforme eles foram se aproximando do campo, as construções iam parecendo cada vez mais velhas, então parece que a cidade foi do campo de treinamento para fora. Assim, eles decidiram dar a volta por cima. Eles viram que tinha a estátua tanto do Elmin quanto do Uriel na parte de cima, junto com a estátua de Shiji e Niuzao. Quando eles chegaram do outro lado, aonde eles tinham sentado para comer com o antigo imperador, não tinha mais aquela mesma construção. Aonde era aquela construção, né, aquelas 3 construções, tinha agora uma estátua e uma construção maior em volta da estátua, né, dos lados e atrás dela. Eles deram a volta na estátua, entraram pela porta da construção atrás da estátua. Quando eles entraram, o Uriel foi falar com uma das atendentes. Essa atendente, na hora, derrubou os papéis que ela estava segurando e saiu correndo, subindo as escadas. Eles ficaram meio sem noção do que fazer. E, alguns momentos depois, a atendente volta, junto com uma outra Pandaren, mais bem vestida. E essa Pandaren, falando em comum, diferente dos outros Pandarens que eles tinham visto na cidade até agora. Essa Pandaren, então, os cumprimenta e os chama para ir até a sala dela. O grupo segue, subindo as escadas. Chegando na sala dela, ela explica que ela era a imperatriz, a atual imperatriz, pelo menos, e ela conta o que aconteceu desde a luta que eles tiveram. Ela conta que naquela luta, o então imperador tinha sofrido uma lesão que diminuiu muito a vida dele, e que daquele dia em diante a língua comum foi sendo passada de imperador para que, se alguém acabasse chegando na ilha, eles conseguissem conversar com a pessoa, sem precisar que Shiji ficasse dando a bênção, ou sem precisar ficar usando a erva que Shiji tinha dado para eles o tempo inteiro. Ela também explica que, por diversas vezes ao longo da história, eles viram navios se aproximando da ilha, só que sempre que o navio chegava a aproximadamente 6 horas de viagem deles, se eles andassem por cima da água, né, 6 horas andando e não 6 horas navegando, o navio ele simplesmente desaparecia, como se tivesse um campo em volta da ilha, que quando o navio chegava naquele local, ele simplesmente sumia. E ela explicou que, naquele dia, todas as criaturas com um nível de poder maior que o grupo tinha enfrentado antigamente havia desaparecido, cada uma saindo da ilha aos poucos, e que a cidade foi crescendo aos poucos também. O local onde ficava os minotauros na parte de cima foi dada, entre aspas, para os tigres, né? Os tigres eles se moveram da parte leste de baixo da ilha para a parte de cima. A vila destruída que ficava os minotauros ao norte da ilha foi cedida, digamos assim, para as cobras. Então as cobras que ficavam ali no noroeste da ilha migraram para a parte norte, e que eles estavam vivendo pacificamente com a natureza. A cidade foi crescendo nos últimos 3.000 anos, e a cada geração, aproximadamente, alguns Pandarens achavam que aquele estilo de vida não era para eles e saía da ilha. E nenhum deles, pelo menos até aquela data, havia conseguido retornar para a ilha. Pelo simples fato de que, depois que um deles saía da ilha, quando ele tentasse retornar, ele ia bater na barreira e seriam transportados 3.000 anos para o passado na ilha, no plano do Mar Astral. Mar Astral não é um plano, é um mar, mas enfim. Tendo suas perguntas respondidas pela Imperatriz,
o grupo resolve sair da prefeitura. Antes deles saírem, a Imperatriz pede para uma de suas atendentes trazer o presente que eles haviam guardado para o grupo. Alguns momentos depois, uma das atendentes volta e entrega para o grupo um saquinho com um gole de chá e algumas ervas. E a Imperatriz diz que o meio-tigre tinha deixado essas ervas para o grupo caso eles retornassem. Isso já fazia aproximadamente 1500 anos. Que foi na época que o tigre resolveu sair da ilha. Então ali as ervas duraram 3000 anos, sem envelhecer, sem apodrecer. E o tigre tinha pelo menos 1500 anos quando ele saiu da ilha. O grupo ficou cogitando se o meio-tigre estava vivo ou não, mas não tem como eles saberem, né? Só se o Gar tentar mandar uma mensagem para ele. Mas só esperando para ver. O grupo, então, aí sim, depois de receber o presente que o tigre tinha deixado, resolve sair da prefeitura e ir ver as estátuas do Osman e do Gar, depois seguir até o gigante. Então, quando o grupo saiu da prefeitura, eles passaram pela estátua do Osman, depois pela estátua do Gar, e descobriram que o Gar tinha o título de primeiro arquiclérigo de Yulon. Dali, então, eles foram até o local onde ficava o gigante e viram que ele realmente não estava mais lá, né? Assim como a Imperatriz tinha falado. Aí eles resolveram tentar ver se o local onde o gigante guardava aquele baú dele ainda estava lá. Só teve um pequeno problema que a magia cobre um espaço muito pequeno, cobre um volume muito pequeno, e é uma montanha, né? Para atravessar a montanha, eles iam precisar de 30 slots de magia. A magia de quarto círculo, então 30 slots de quarto círculo para cima. Depois de 2 tentativas, o grupo desistiu. O grupo deixou de lado isso, mas quem sabe, talvez eles tivessem encontrado, talvez eles iam gastar uma semana tentando encontrar e não iam achar nada. Mas, dali, eles foram aonde ficava o livro. Lá eles encontraram a estrutura de mármore, né, as estátuas, o chão todo de mármore, e um altar onde ficava o livro, só que o livro não estava mais lá. O que é um pouco estranho porque um livro não tem pernas, então as outras criaturas até podiam sair da ilha. O livro não tinha como sair dali por vontade própria. Depois de visitar o local onde o livro estava, eles resolveram ir até onde o meio-tigre ficava, né? Lá eles encontraram a caverna aberta, mas não tinha sinal nenhum, nem do tigre, nem dos colares dos paladinos que o tigre tinha derrotado. Então tinha só a caverna sem nada. O grupo continuou nesse caminho de ver se as criaturas estavam lá, e eles desceram até o porto. Eles atravessaram um pedaço da cidade, né, já que a cidade tinha crescido bastante, e lá eles não encontraram nenhum sinal daquela criatura. Lá eles encontraram só um porto de verdade, com algumas docas, algumas embarcações pequenas e tartarugas dragão sendo usada como embarcação de médio porte, o que é uma baita embarcação de médio porte, né? Além de carregar meia dúzia de Pandaren, ainda conseguia provavelmente destruir uma embarcação de grande porte, até pela agilidade que uma tartaruga gigante tem na água que o navio não tem. O grupo conversou um pouco e resolveu voltar para a prefeitura e falar com a Imperatriz, né, para ver se os Pandaren tinham como ajudar eles na luta contra o Dragão das Sombras em Gelis. A Imperatriz disse que, apesar dos Pandaren serem treinados como monges desde criança, eles são uma raça pacífica. Então ia ser meio difícil eles ajudarem em muita coisa, mas eles estavam dispostos a ajudar no que fosse possível, né? Qualquer coisa que eles pudessem, eles queriam ajudar as lendas que ajudaram o seu povo a se livrar daquela criatura maligna milênios atrás. Ela até sugeriu mandar as tartarugas dragão até Gelis, né, para pelo menos tirar
qualquer tipo de reforço marítimo que o dragão tivesse, mas a viagem até Gelis levaria 3 meses, na velocidade das tartarugas. O grupo discutiu um pouco a ideia, mas acabou descartando ajuda. Aí eles resolveram ir até o templo do Gar, que eu tive que lembrar para eles que era templo de Yulon, não do Gar. Mas eles continuaram chamando de templo do Gar. A Imperatriz passou as informações de como chegar lá e eles foram. Quando eles chegaram no templo, eles viram uma porta dupla com uma estátua de dragão de jade de cada lado da porta. O Gar fez um pequeno agradecimento em uma das estátuas e o grupo entra. Lá eles veem um templo simples, alguns vitrais bem coloridos, mas não muito enfeitado com joias e pedras caras, alguns bancos para se sentar e na frente um altar com 2 portas aos lados. Enquanto eles estavam observando, 4 clérigos se aproximaram deles e ficaram seguindo eles o tempo inteiro enquanto eles andavam ali dentro, admirados com a presença do Gar ali. O Gar então olhou para os clérigos e pediu um lugar onde o grupo pudesse sentar e conversar sem interrupções. Os clérigos levaram o grupo até uma das 2 portas, onde eles encontraram um cômodo relativamente grande, com uma cama grande que cabia várias e várias pessoas, um lugar para guardar armadura, um armário e uma mesa com algumas cadeiras. No quarto também tinha um quadro do Gar, com uma luz celestial caindo sobre ele, e Yulon semi-transparente, semi-translúcido, rodeando o Gar. Lá, o grupo então pediu para os clérigos um bule com água quente para eles poderem tomar o chá que o tigre tinha deixado para eles. Os 4 clérigos saem e voltam, cada um com um bule de água quente, e então eles deixam o grupo a sós, à vontade, como eles tinham pedido. Depois que eles tomaram o chá, eles perceberam que a erva tinha algum tipo de propriedade que ajudava a manter o corpo jovem e, de alguma forma, se ela fosse tomada constantemente ao longo da vida, ela podia ajudar a criatura que estava tomando a prolongar o seu tempo de vida. Talvez tenha sido a forma que o meio tigre tem achado para viver tanto tempo. Enquanto eles estavam conversando para ver o que eles iam fazer, os próximos passos que eles iam tomar, o Elmin diz pro Osman que se ele quiser ir visitar o navio do pai dele, aquela era a hora, mas que o Elmin não entraria na água com ele, o Osman ia sozinho. O Uriel, o Gar falaram a mesma coisa, se quiser ir a gente vai, só que você entra sozinho na água. O Osman concorda, eles ficam ali 1 hora conversando, com o Osman sincronizando com a capa para respirar embaixo da água, e eles vão em direção ao barco. Quando eles chegam aonde o navio estava, o Osman encontra um coral no formato do navio, já que tinham passado alguns milênios, né? Então, pelas pesquisas que a gente fez, era impossível um navio de madeira ficar tanto tempo embaixo da água sem se dissolver, né, digamos assim. Então ele começou a andar em volta do navio, andar pelo meio, e ele encontrou um baú com o símbolo da realeza humana, e depois de uma pequena investigação ele viu que o baú realmente estava trancado. Ele tentou subir com o baú, não conseguiu. Ele tentou arrastar o baú, também não conseguiu. Não é surpresa nenhuma, tanto o Osman quanto o Elmin têm força negativa, se eu não me engano. Então o Osman volta e pede pro Uriel ir até lá e pegar esse baú pra ele, já que o Uriel é o mais forte do grupo, mais forte fisicamente. Tem outros tipos de força, que aí a gente tem que discutir quem é o mais forte. Depois de 1 hora para sincronizar com a capa, e mais alguns minutos de ida e volta, né? O Uriel volta com o baú, coloca o baú em terra,
devolve a capa pro Osman. O Osman guarda a capa. E o Osman tenta, então, abrir o baú e desarmar o baú. Nessa ordem, ele faz os dois. Até onde ele sabe, ele teve sucesso nos dois. Quando o Osman vai levantar a tampa do baú, o resto do grupo se afasta. Como imaginado pelo grupo, o Osman não tinha conseguido desarmar a armadilha. A gente até teve uma pequena discussão ali de que, pela quantidade de vezes que o Osman usa desarmar a armadilha, ele tem sucesso frequente. Só que o Elmin lembrou que nas que importam, ele costuma falhar. É um bom ponto. O Osman, então, é petrificado quando ele tentou abrir. O Gar dá uma olhada nas suas magias para ter certeza que ele tinha escolhido a magia restauração maior e para ver o quanto custaria. Então, ele pega 100 PO em diamantes da Bag of Holding, casta a magia e traz o Osman de volta. Aí, então, o Uriel comenta sobre o símbolo da realeza humana e que eles deveriam ter alguma forma de abrir aquele baú sem ser petrificado. Então eles deveriam pegar o baú e levar pro rei. O Osman até sugere tentar de novo, mas depois que o Gar falou que são 100 diamantes para trazer ele de volta, se ele falhasse, ele acabou deixando a ideia de lado e concordou em levar o baú pro rei. Por algum motivo que eu não lembro agora, já fazem 2 semanas desde a sessão, o grupo saiu do plano material. Depois que eles saíram do plano material, o Uriel pediu pro Vor mandar uma mensagem para a Imperatriz, agradecendo a hospitalidade, mas dizendo que eles já estavam indo embora, depois deles terem ido embora. A Pandaren responde dizendo que é uma pena, que eles não iam poder ficar pro festival em sua homenagem, mas entendia, né? São tempos difíceis. O Vor ficou meio relutante em passar a informação sobre o festival, mas ele acabou passando. Então o grupo resolveu voltar para a Ilha de Scaros para poder aproveitar o festival, né? Já que eles iam fazer um festival em homenagem às lendas, por que não consagrá-los com a presença das lendas? Mas quando o Vor foi usar a viagem planar, o Osman rolou o D100 e eles acabaram tendo uma falha bem grande. E o grupo acabou caindo na ilha de Ápolis, no meio do café da manhã de alguns T-Rex e Allosaurus. Depois de uma luta bem difícil, né, já que os T-Rex dão um dano bastante alto nas mordidas deles. É o único ataque que eles têm, mas é um ataque que dá bastante dano. O grupo mandou uma mensagem para a Imperatriz de novo, dizendo que eles não sabiam onde estavam, que eles estavam no deserto, e pedindo instruções de como chegar até a cidade. A Imperatriz responde que não sabe onde eles estão porque não tem deserto na ilha de Scaros. Então eles entendem que realmente eles estavam bem longe da onde eles deveriam estar. Eles estavam pelo menos na parte oeste do continente. O Osman então usou uma de suas magias de bardo para conversar com os anquilossauros, para saber se eles podiam ficar junto, né, daquelas criaturas. Os anquilossauros disseram que estavam indo para um lugar mais fresco, mais agradável, né? Ao norte, eles estavam fazendo um tipo de migração. E o Osman perguntou se o grupo poderia dormir nas costas dos dinossauros enquanto eles viajavam. Tanto os dinossauros quanto o próprio grupo recusou o pedido do Osman. A viagem para o norte foi relativamente tranquila. A parte da manhã não teve nenhum problema, só o sol escaldante na cabeça deles. Na hora ali do almoço eles tiveram uma pequena pausa em um pequeno oásis que eles tinham encontrado. E continuando a viagem no período da tarde, eles acabaram encontrando um grupo de T-Rex que estava vindo na direção deles,
que eles só não tinham percebido antes por causa que as dunas e a coloração natural dos predadores deixava eles muito bem camuflados ali no meio do deserto. Aí a gente teve que terminar a sessão, já estava um pouco tarde, alguns deles iam receber visita. O grupo discutiu rapidamente, os 5, 10 minutos, sobre o que eles poderiam fazer na luta. Lutar se necessário, fugir se necessário. Mas a gente acabou fechando então ali a sessão. Só um lembrete, os vídeos agora são só às terças-feiras. Esse foi uma exceção. Se inscreve no canal, deixa o like, vai no outro canal. Não é só política e notícia, majoritariamente só política e notícia, mas também tem entretenimento, Hollywood, Twitch, YouTube, outras coisas. Por esse vídeo é isso. A gente se vê terça-feira com o próximo diário de sessão. Feliz 2021 para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.